No vídeo de hoje eu vou falar sobre dirigir sem carteira de motorista na Holanda. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, que é uma informação de extrema importância que eu vou dar hoje, vai valer a pena. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, para você poder receber as notificações quando os vídeos são postados. E vamos pro vídeo. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque o bichinho do comigo não deu problema atacou de novo nos grupos. O que aconteceu? Começou a discussão sobre carta de motorista na Holanda, que é uma coisa que sempre dá discussões grandes nos grupos, porque ninguém se conforma com essa história que a maioria de nós tem que tirar a carta totalmente do zero aqui na Holanda, né? Só quem é high skill migrant que pode trocar a carta brasileira pela holandesa, todo o resto tem que tirar tudo do zero, ou seja, quem tem outros tipos de visto, né? Eu quero dizer, e carta brasileira, enfim. E aí é um assunto que todo mundo sempre fica muito puto com essa história, né? E surgiu esse assunto no grupo. Não vou falar sobre o processo de carta de motorista na Holanda, por quê? Porque aqui no canal tem um vídeo sobre isso, sobre como é o processo de tirar carta de motorista na Holanda, onde eu contei a minha experiência. Enfim, não vou me alongar nessa parte, mas surgiu essa história de novo e surgiu a história de o que acontece se eu dirigir após os 180 dias que é permitido dirigir com a carta brasileira para quem tem residência. O que acontece se eu for pego numa fiscalização? E aí alguém soltou mas eu fui pega na fiscalização e comigo não aconteceu nada. Gente, eu tenho uma raiva desse bichinho de comigo não aconteceu nada. Eu fico muito... Sabe por quê? Porque aí é que a orientação vai errada, né? Como com alguém não aconteceu nada, aí os mais desavisados pensam, então também não vai acontecer nada comigo. E não é bem por aí. Eu vou contar pra vocês um bichinho do comigo não deu nada, que eu nunca contei pra ninguém. Eu não contei nem pro meu marido, pra vocês terem uma noção. Então nós vamos guardar esse segredo aqui entre a gente, tá bom? Aqui na Holanda não é permitido você pedalar e usar o celular ao mesmo tempo. Porém, no começo, eu já sabia que não era permitido, já sabia que dava uma multa. É uma multa pesada, é coisa de 90 euros, ou mais, se não me engano. Agora estou na dúvida de quanto que é. Mas é bem cara a multa. E eu estava pedalando e peguei o celular para mexer em alguma coisa enquanto eu pedalava. E aí, quando chegou um pouco mais para frente um posto de gasolina, o guarda viu, passou por mim, parou no posto de gasolina e ficou me esperando. Olha que maravilhoso. E aí, quando eu tava chegando no posto de gasolina, ele fez assim o sinal para eu parar, eu parei. E aí, na hora, eu já sabia que era o celular. E aí, ele pegou e falou assim, né, falou bom dia, boa tarde, não lembro, falando em holandês. Eu peguei, já fiz a pêssega e falei, I'm sorry, I don't speak Dutch, né, desculpa, não falo holandês. Aí ele mudou pro inglês e pegou e falou pra mim, você sabia que você estava pedalando e usando o celular ao mesmo tempo? Você sabia que não é permitido? Aí eu fiz aquela cara de, oh my God, I didn't know, eu não sabia, sério, eu não sabia. E aí ele pegou e falou assim, não, eu falei, quanto tempo você tá aqui na Holanda? Eu falei, tô há 6 meses, eu realmente estava assim, há pouco tempo na Holanda, eu não menti o tempo não. E aí ele pegou e falou assim, então, não é permitido, porque é perigoso, e começou a fazer lá um sermão de segurança, que é para sua própria segurança, pipipipipipi, e eu, aquela cara de assustada, já peguei o celular, não guardei nem no bolso, guardei já tinha a fittas, coloquei na bolsa lá da bicicleta, e aí ele falou assim, dessa vez eu não vou te dar uma multa, mas não use mais o celular enquanto você pedala, porque é muito perigoso, e da próxima vez que eu pegar eu vou te dar uma multa. E aí eu, não vou mais usar, não vou mais fazer isso, muito obrigada, não sei o que. Ele me deixou embora, não me multou, acho que ele talvez olhou pra mim e achou que eu era estudante, essa minha cara de pessoa muito mais jovem do que eu sou, talvez ele achou que era uma estudante, alguma coisa assim, e deixou passar. Então assim, essa é uma história, só como exemplo aqui fazendo um parênteses, mas é uma história do comigo não deu nada. Significa que se você for pego pedalando com o celular, você não vai tomar multa também? Não, né? Você pode muito bem tomar multa. Inclusive eu, se acontecer isso de novo comigo, posso tomar uma multa, e não é nem porque aquele mesmo guarda me parou, é porque o outro guarda que eventualmente me pegue fazendo isso, não vai ser bonzinho comigo como o primeiro guarda foi. Então cuidado com essa história
quando alguém tá fazendo alguma coisa errada, que tá fora da regra, que a pessoa diz comigo não deu nada, não que eu não acredite que não deu nada. Teve um exemplo aí dessa história que eu acabei de contar. Mas pense que não deu nada com aquela pessoa por mera sorte. Muito provavelmente por mera sorte. E aí, voltando aqui ao assunto do vídeo, que é a carta de motorista, essa história que alguém virou e falou comigo não deu nada, também foi mera sorte. Se o guarda resolve aplicar a regra como tem que ser, a pessoa estava bem ferrada, que é isso que eu vim trazer nesse vídeo, que é uma coisa que eu não sei como funciona no Brasil, para ser bem honesta, mas eu acho que no Brasil não é tão ruim como é na Holanda você ser pego sem carta de motorista. Se alguém sabe o que acontece no Brasil se você for pego sem carta de motorista? Se vocês sabem, deixa aqui nos comentários, porque eu de verdade não sei. Mas como funciona aqui na Holanda? Aqui na Holanda você tem 180 dias, né, contado de quando você se registrou na prefeitura, que a sua carta de motorista vai ser válida para ser usada aqui na Holanda para você dirigir. A carta de motorista brasileira, digo eu. Após esse período, a lei da Holanda entende que você está dirigindo sem uma habilitação válida. Ou seja, a mesma coisa que você nunca ter tido uma habilitação em nenhum lugar do mundo, muito menos na Holanda. Mas aí nessa história de comigo não deu nada, eu também me lembrei de uma outra discussão que surgiu, que surgem muitas discussões desse negócio da carta, toda hora surge. De uma pessoa que falou, né, que é o exemplo contrário, que falou que foi parada e que teve um super problema porque é considerado um crime dirigir sem carta na Holanda. E a pessoa, inclusive, teve que ir na frente do juiz, teve que passar por um processo realmente criminal, teve que ir na frente do juiz, e por muita sorte o juiz considerou, como a pessoa tinha carta do Brasil e tudo mais, o juiz deu uma consideração e fez ela pagar uma multa caríssima, mas ela pagou uma multa e com isso ela resolveu a situação dela, mas ela poderia inclusive ter sido presa. E aí eu fui pesquisar, tipo, o que acontece, né, então, se eu não renovar minha carta e sair dirigindo sem a carta de motorista, que eu achava que eu só ia pagar uma multa. Mas não, essa pessoa realmente tinha razão, é considerado um crime na Holanda você dirigir sem carta de motorista válida. Eu vou ler aqui, mas assim, na lei de trânsito holandesa, o artigo 177, que diz que a violação dos artigos 5º e 107, primeiro e segundo parágrafos, é punida com pena de prisão até 6 meses ou multa de 3º grau de categoria, que é a multa mais alta. O artigo 107 é justamente onde fala que você é obrigado a ter uma carteira de motorista válida para poder dirigir nos Países Baixos. Ou seja, realmente aquela mulher que fez o comentário, que ela teve todo esse problema, que ela teve que passar na frente do juiz, foi porque justamente no caso dela, ela não deu a mesma sorte do comigo não aconteceu nada, e a pessoa que parou ela realmente levou tudo a cabo, levou como é a lei, seguiu a lei certinho, então colocou, né, autuou ela, não sei se ela foi levada para delegacia, não entramos muito nesse mérito, mas assim, ela acabou sendo realmente indiciada, cometeu um crime e teve que passar por um juiz, ser julgada, o juiz definir que ele não ia, por exemplo, dar os 6 meses de prisão, de repente ela não estava dirigindo acima do limite da velocidade, ela não estava fazendo nada errado, a única coisa errada foi realmente essa questão dela não estar com a habilitação válida, e aí o juiz relevou, provavelmente pensando nesses detalhes, e aplicou apenas a multa, mas o juiz poderia, né, acorda um juiz de mau humor, resolve que vai aplicar a pena máxima, que é os 6 meses de prisão. Você podia ficar aquela pessoa podia ter ficado 6 meses na prisão por dirigir sem carteira de motorista na Holanda. Então, gente, mais um assunto de vários assuntos que eu digo para vocês, não embarquem na história do comigo não deu nada, porque o comigo não deu nada da outra pessoa, sorte da outra pessoa. Vamos nós dar a mesma sorte com a outra pessoa? Não necessariamente. Então, o melhor é ou você fazer a sua carta de motorista holandesa, seguir o processo, que é o certo, ou não dirigir sem a carta de motorista válida na Holanda, né? Se você tem a carta no Brasil, é uma pena que tenha que passar por todo o processo de pegar outra carta de motorista aqui, passar pelo processo do zero praticamente, né? Praticamente não, passar pelo processo do zero. Mas não deem essa bobeira de dirigir sem carta, porque pode ser um grande problema. E aí pensa, quando você vai pedir o processo de naturalização, um dos formulários que você tem que assinar é dizendo que você não cometeu nenhum crime, tem umas coisas assim burocráticas, mas enfim. Aí eu fiquei me perguntando, né, se eu tivesse sido pega dirigindo sem carta de motorista, né, se eu tivesse feito isso, que eu não dou esse boi, eu não dirijo sem carta, mas se eu tivesse dirigido, tivesse sido pega e
tivesse sido processada porque cometi um crime, será que eu conseguiria minha naturalização? Ou eu poderia ter a minha naturalização negada somente porque eu dirigi sem carta? É uma resposta que eu não tenho para dar para vocês, meus queridos. Se alguém aí sabe disso, já passou por isso, conhece alguém que já passou por isso, apesar que eu acho que nesse processo de naturalização, eles não devem, quando eles negam, eles não devem dizer exatamente o motivo, é simplesmente não obrigado. Mas se vocês conhecem alguém que passou por isso, ou que teve problemas com isso, deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber, que eu sou a pessoa mais curiosa desse mundo. E é isso, minha gente, vou deixar aqui o vídeo, né, sobre a carta de motorista na Holanda, como é que é o processo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco essa questão e os riscos que a gente corre de tomar a decisão de dirigir sem carta na Holanda. E muito obrigado por me assistir.